Gente, Pai, Shalom, Shalom de Cristo. Voltei aqui de novo para a gente fazer a leitura hoje de uma carta nova. Nossa, é muito bom aprender as cartas de Paulo, mas eu também gosto de ver o que os outros apóstolos falam. E Tiago tem coisas também, doutrinas maravilhosas, que infelizmente poucas igrejas ensinam e poucas colocam em prática. Mas que Deus nos ajude. Gente, se inscreva lá no meu canal Eclésia Unida de Cristo Helena, no YouTube. Se você está no YouTube, tem lá, ó, tem o Facebook Cristã Helena de Almeida, e tem a página Bíblia Diária Helena. E então que Deus venha nos abençoar aqui na leitura da carta escrita pelo apóstolo Tiago, um dos apóstolos de Cristo Jesus, ok? Então vamos lá. Se eu não estiver enganada, é porque na nossa tradução a gente tem Jacó. Nós não temos Jesus e Josué, é o mesmo nome. Jesus e Josué é o mesmo nome. Então, pelo que eu entendo, o Tiago, que esse nome ficou meio que estranho na tradução, por quê? Porque se fosse seguir a troca do Y pelo J, ia ficar Giago. Aí acho que ficou estranho, né? Ou então Iago. Porque Jacó, que nós conhecemos por o nome Jacó, no hebraico é Yaakov, depende da língua, né? Meu neto, por exemplo, tem um amigo que chama Jacopo, ou Jacopo, não sei, eu sei que é Jacopo. Ok? Mas aqui, mesmo que tem um J, aqui na Itália continua falando IA, porque na realidade o J é um I, ok? Só que esse pessoal aí do Brasil não conhece as línguas e fica aí falando mal da letra J. Ai, meu pai, deixa pra lá. Cuidado com esse pessoal que fica falando nome mal de Jesus. Falando mal do nome de Jesus. Cuidado. Ele segue a letra. E não tem nem conhecimento direito da letra. Ainda tem isso, ok? Vamos lá. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão, e faz um cumprimento. Saúde, né? Aqui na Itália também eles se cumprem assim, salute. Só que saúde aqui é salute. Ok? Salute. E então aqui tá saúde, mas é um cumprimento, ok? Poderia ser shalom, paz, ok? Acho que ficaria melhor. Enfim, o apóstolo Tiago, ele está escrevendo para todas as tribos de Israel. Todas as tribos. Inclusive o livro de Hebreus também. O livro de Hebreus também. Quando fala Hebreus, está falando todas as tribos, ok? E naquela época já tinha se dispersado pelo mundo. Naquela época, 2000 anos atrás, já tinha se dispersado pelo mundo. Imagina nos dias de hoje. Então vamos lá. Considerai que é uma suma alegria
meus irmãos, quando passais por diversas provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. A prova da vossa fé. Primeiro ter alegria na aprovação. Gente, para ter alegria na aprovação, só por fé em Deus. Só por fé em Deus, só pelo Espírito Santo, para a gente ter alegria na aprovação, gente. Só. Considerai que é suma alegria, meus irmãos, quando passais por diversas provações. Ok? Sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. O que faz nascer paciência numa pessoa? É o que ela vive, o que ela passa. As pessoas que elas nunca passaram por problemas, elas são pessoas insuportáveis, gente. Elas são egoístas, elas não têm paciência com nada. Ninguém aguenta. Porque elas vê o mundo da lua, como diz. Vive no mundo da lua. Acha que tudo. Ignora o problema que os outros passam. Então, por isso, Deus vai permitir que os filhos dele passem por prova. Para poder valorizar. E entender a vida dos outros também. Que nós não estamos isolados nesse mundo. Nós até podemos viver sozinhos. Que quando chega uma certa idade é bênção. Porém, nós precisamos ir no médico, ter contato com as pessoas, vai no mercado, ter contato com as pessoas, vai na igreja, todo lugar que você vai ter contato com a gente, pega o ônibus. Ok? Vamos lá. E aí a pessoa tem que aprender a ter paciência. E quando? Passa por provação. Quanto mais a pessoa passou por luta na vida, ela vai ser a pessoa que mais vai saber entender os outros. Senão ela seria insuportável. Olha, quando uma pessoa que passou por muita luta é insuportável, agora você imagina ela, se ela não tivesse passado. Aí a coisa ia ser pior. Misericórdia. Vamos lá. Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Mas é preciso que a paciência efetue a sua obra, a fim de serdes perfeitos e íntegros, sem fraqueza alguma. Ok? Mas é preciso que a paciência efetue a sua obra, a fim de serdes perfeitos, íntegros, sem fraqueza alguma. Mas a Bíblia também diz digo fraco, eu sou forte. Ok? Então, sempre que você lê a Bíblia, você não fica com um versículo só. Você vê do outro versículo que fala também, ok? Então, aqui fala que a gente tem que ter a paciência, que a gente tem que ser perfeito, íntegros e sem fraqueza. E sem apóstolo Tiago não dava molo, não. Você sabia que Lutero não gostava do apóstolo Tiago? E ele queria tirar essa carta da Bíblia, graças a Deus que os outros não deixaram tirar. Você sabe que era para ter mais livro na Bíblia, né? Mas deixa eu seguir em frente, na graça de Deus. Então vamos lá. Se alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, com simplicidade e sem recriminação, e ser-lhe-á dada. Que se alguém precisa o quê? De sabedoria. Deus dá. Ok? Deus dá. E olha, gente, nós precisamos muito de sabedoria. Tem certas pessoas que se você não ter sabedoria, você não vai conseguir lidar com elas. E mesmo com sabedoria ainda é difícil. Mas não é só pessoas, é com tudo. Tudo na vida. Vem conosco, Jesus. Mas peça com fé. Peça com fé. Não se conforme, eu já sei tudo. Não precisa. Não, nós sempre precisamos. Sempre. Tem coisas assim que a gente fala, meu Deus, se não fosse Deus na minha vida, o que seria de mim? Quantas vezes?
Às vezes Deus te mostra teu ônibus que tá vindo, que você tá distraído. Às vezes Deus te... Gente, um dia eu cheguei, eu tava distraída e o ônibus parou no meu ponto. Aí quando eu olhei, falei, nossa, esse é meu ponto. Gente, eu não vi ninguém descendo. Eu falei assim, louvado seja Deus. Gente, o que é isso? É sério. Não é por acaso não, viu? Vamos lá. Mas peça-a com fé, sem nenhuma vacilação, porque o homem que vacila assemelha-se à onda do mar, levantada pelo vento e agitada de um lado para o outro. Ok? Ai, eu não sei se Deus vai me dar. Eu pedi, mas não sei se Deus vai me dar. Então não peça. Para falar desse jeito, nem peça. Porque é o que está escrito aqui. Mas peça com fé, sem nenhuma vacilação, porque o homem que vacila assemelha-se à onda do mar, levantada pelo vento e agitada de um lado para o outro. O que é o vacilo aqui? É ficar na dúvida. Não pense, portanto, tal homem que alcançará alguma coisa do Senhor. Eu pedi, mas não sei se Deus vai me dar. Então, esquece. Não esquece. Pensa que Deus vai falar assim, tadinho, eu vou ficar com dó dele, vou dar. Não. Deus quer que você peça com fé. E permaneça confessando sua fé. Não a fé negativa. A Bíblia diz que Deus é o Deus do sim. Se é sim, é sim. Se é não, é não. Não tem esse negócio de acho, talvez, eu penso. Não, isso é coisa de seres humanos na dúvida. Pois é um homem irresoluto, inconstante em todo o seu proceder. Ok? O homem que vive na dúvida, ele é irresoluto, inconstante em todo o seu proceder. Esses mosquitos aqui já rodando aqui. Inconstante, irresoluto. Não, de conviver com essas pessoas assim, não dá não. Mas que os irmãos humildes se gloriem de sua elevação. Os ricos, pelo contrário, de sua humilhação. Olha. Você sabia que os ricos têm que ser mais humildes ainda do que os pobres? Porque o pobre, naturalmente, ele já vai ter que ser humilde. Naturalmente, a vida dele já vai forçar ele a ser humilde. Mas o rico, não. O rico tem tudo, né? Tudo que ele quiser, ele pode comprar. Compra até os humanos. Os ricos, pelo contrário, de sua humilhação. Ou os ricos, pelo contrário, de sua humilhação. Porque passarão como a flor do campo. Não pensa que a tua riqueza. Você vê várias pessoas aí morrer nova com doenças terminais. Não vai nessa ilusão porque eu tenho dinheiro, porque eu posso pagar um médico. Porque... Não vai nessa ilusão, não. Porque a Bíblia diz que o rico passa como a flor do campo, a erva. Ok? Não confio porque tem dinheiro. Acho que quantos ricos aí que não morrem com doenças que não tem cura, gastou dinheiro tudo. Ele nem gastou dinheiro tudo, porque tanto dinheiro que ele tinha. Mas tudo que precisava fazer, fiz e não resolveu. E aí? Cumprindo esse versículo. Que o rico tem... Se o rico quer se gloriar, glorie na sua humilhação. Porque passa como uma flor do campo. Jesus! Me ajuda, Senhor. Desponta o sol com ardor, seca a erva, cai a sua flor e perde a beleza do seu aspecto. Assim murcha também o rico em suas empresas. Empresas é a tradução. Não é apenas uma empresa igual essa que a gente conhece. É todos os seus empreendimentos. Eu colocaria aqui em seus empreendimentos, ok? Feliz o homem que suporta a tentação, porque depois de sofrer a provação, recebe a coroa da vida,
que Deus prometeu aos que o amam. Então Tiago já começa falando de estar feliz de passar por provação, ok? Agora ele repete de novo aqui no versículo 12. Estou lendo Tiago 1. Aí ele fala de novo aqui no versículo 12. Feliz o homem que suporta a tentação, porque depois de sofrer a provação, recebe a coroa da vida. Deus prometeu aos que o amam. Então, tentação e provação caminham junto. Okay? Tentação é aquilo que o Senhor Jesus passou no deserto. Um exemplo. Você está com fome, faz isso. Você diz que Deus cuida de você, se joga dali. Isso é a tentação. E a aprovação? A aprovação é aquilo que você está sofrendo ali numa situação dessa. Você está ali. O Senhor Jesus estava com fome. O Senhor Jesus estava precisando dos anjos cuidar dele. E os anjos veio na hora certa. Tinha a hora certa do anjo vir. Ok? E o Senhor Jesus não podia tentar a Deus. Está escrito. Então ali era uma provação para o Senhor Jesus. Mas tinha a tentação também, que estava vindo da parte do inimigo. Mas aí o Senhor Jesus vence a tentação. Então quando ele vence a tentação, ele foi aprovado para começar o ministério dele de 3 anos e pouco. E depois ele ainda morreu para nos salvar. E hoje ele vive eternamente, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele já foi aprovado. O Pai eterno existe. Pai eterno, está acima de todas as coisas. Só tem um. Não, tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não vai nessa onda desse povo aí dizendo que só tem um, não. Tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são tudo unidos. Tudo faz as coisas de acordo. Ok? Então, o próprio Senhor Jesus falou: vocês não querem que eu beba o cálice que meu Pai me deu? Mas não era um cálice de vinho para festejar por aí. Era do sofrimento. Porque as pessoas só querem o cálice do vinho na festa. Mas elas não querem o do sofrimento. Ali no final da vida, o Senhor Jesus teve o cálice do sofrimento. Nós não temos ideia de que o Senhor Jesus sofreu. Nós não entendemos de mundo espiritual. Os crentes, que eu vejo as pregações de alguns pastores por aí, não está pensando. Eles acham ali que o Senhor Jesus sapendo só ajoelhou, fez uma oraçãozinha lá no Getsemane e disse: afasta de mim esse cálice. Então eles dizem que é lá por causa da cruz. Era o sofrimento que o Senhor Jesus estava passando ali, no jardim, que suou gota de sangue. Nós não temos ideia. Nós não temos ideia do sofrimento que o Senhor Jesus passou ali. A gente não entende. Não entende. Quem sabe um dia a gente vai entender alguma coisa. Mas eu não vejo esse pregador falando sobre isso. Ali foi um sofrimento terrível. Eu só vi um teólogo católico falando que quando o Senhor Jesus fala ali, ele estava falando daquele sofrimento no jardim. Só vi um teólogo católico. Eu gosto muito de ver os ensinamentos dos teólogos católicos. Gosto muito. Gosto muito. Eles têm revelação que os protestantes não têm. E eu sei que as pessoas já estão... Já sei que os evangélicos protestantes já estão de nariz virado para... nariz virado que diz. Gente, o que é, a gente tem que dizer. Pegue tudo e retém o que é bom. Se não quer, tá com medo, ou o seu pastor te pôr um monte de medo na sua cabeça e você vive com medo, confia em Deus. Pensa um pouco. O Senhor Jesus estava ali no jardim. Ele falou: Pai, se possível, passe-me esse cálice. E ele pediu, a primeira vez que a gente vê o Senhor Jesus pedindo para os apóstolos orar com ele, os apóstolos dormiu. E o Senhor Jesus, a Bíblia fala que ele suou gota de sangue. Não temos ideia da guerra espiritual que ele passou naquele lugar. Não temos, gente. Nem Jesus.
Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo, Senhor, meu Pai. Senhor Jesus foi entregue por próprio sacerdote. O próprio sacerdote mandou o soldado ir buscar ele. Chegou lá, bateu nele. Ficou perturbando a cabeça dele. Depois mandou para o romano, o sacerdote do templo. Tinha os 72 sábios, ou 70, tem essa... Uns falam que é 72, falam que é... Enfim, mas... E desses todos, só 2 acreditou em Jesus de Nazaré. Pelo menos é o que aparece no Evangelho, só 2. E usou tudo contra o Senhor. Ali tinha gente da tribo de Judá, de outras tribos, da tribo de Levi, da tribo de Benjamim. Ok? E o que eles fizeram com o nosso mestre amado, que está morrendo por eles e por nós. Feliz o homem que suporta a tentação, porque depois de sofrer a provação receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então o Senhor Jesus, nosso amado, nosso lindo, ele tem a coroa dele. E aquele que ama ele também dá coroa para ele. Está escrito lá no Apocalipse. Vamos lá. Ninguém, quando for tentar, diga, é Deus quem me tenta. Ok? Normalmente também na Bíblia, às vezes fala Deus falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ok? Na Bíblia você vai ver falando Deus como o Pai, mas também como a união do Pai, Filho e Espírito Santo, ok? Então é Deus quem me... é Deus quem... ninguém diga, é Deus que me tenta. Deus é inacessível ao mal e não tenta a ninguém. Não tem maldade em Deus, não tem maldade na Trindade Santa. Ele pode castigar, ele tem a ira dele, mas isso não é maldade, ok? Não confunda as coisas. As pessoas não sabem discernir o que é maldade de, às vezes, receber uma punição. As pessoas não sabem. Vamos lá. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência, que o atrai e alicia. O atrai. O que é a concupiscência? Eu vou até depois ver essa palavra concupiscência, porque eu vou finalizar a live aqui, depois a gente faz outra e vamos ver o significado dessa palavra concupiscência. Eu sei que é uma corrupção na mente. Concupiscência é corrupção na mente. Ok? Então as pessoas, elas são tentadas pela sua própria corrupção mental. Tradução de Helena, depois eu vou verificar. Ok? Então eu vos deixo aqui, até a próxima. Quem acompanha minhas lives até o final, quem vê os vídeos até o final, eu deixo uma bênção especial. No nome de Jesus. O Senhor abençoe essas pessoas que vai estar vendo a live até o final, todos os vídeos, cada vez mais bênção. Cada vez mais bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sobre o vídeo de vocês. Bênção da saúde, bênção da paz, bênção da prosperidade. Sobre todos aqueles que seguem meus canais, minhas lives, que vêm até o fim, que passa para frente, que lê a Bíblia. Se precisar ler a Bíblia, pega a Nova Aliança, vai ler em casa. Ore por mim. Ore por mim. O dia que vocês vê que eu não apareci em nenhum vídeo, ore por mim. Mas que o Pai Eterno nos abençoe. A mim e a vocês. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Shalom. Até a próxima.